Muito bem, estamos recebendo aqui o vereador Serjão, ele é do PSB e é presidente da Associação de Vereadores da Região Metropolitana, AVEREM. Tem um assunto muito polêmico a respeito da questão do aumento do número de vereadores nos municípios. Essa é uma discussão nacional. O vereador Serjão sempre teve uma postura muito transparente, ele sempre defendeu o que tinha que defender, em público inclusive, por isso nós convidamos ele para falar sobre esse assunto, ele não foge à polêmica. Vereador, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, rapaz, esse assunto é interessantíssimo e é bom que o senhor queira se posicionar a respeito disso. O senhor é contra ou a favor o aumento do número de vereadores na Câmara de Vitória especificamente? Veja bem, esse assunto é um assunto que há meses vem sendo debatido nas várias câmaras do Estado, inclusive em Vitória, não só pelos vereadores como pelos partidos políticos, né? E nós, como presidente da Associação de Vereadores, mas é uma associação que não tem nenhuma fonte de recurso. Então nós pegamos uma carona na pesquisa feita pela Câmara de Vitória para a gente poder nos posicionar. Só que na ocasião a pesquisa foi direcionada da seguinte forma, com a seguinte pergunta: vocês são a favor do aumento do número de vereadores? E nós gostaríamos de saber na ocasião, porque desde o princípio nós nos posicionamos que nós só adotaríamos ou apoiaríamos essa ideia caso não houvesse nenhum tipo de aumento de custo por parte das câmaras. Ou seja, reduzindo despesas atuais para compensar o aumento de vereadores. Essa era a nossa tese. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Não há uma decisão, eu até falei aqui, mas não há uma decisão de bancada do PSB, como vinham divulgando por aí, de apoiar o aumento do número de vereadores. Não. O PSB, ele fez uma grande discussão nacionalmente em relação a isso. O PSB, a princípio, ele é favorável ao aumento da representatividade. Em Vitória, pela Constituição, nós podemos ter 23 vereadores, temos hoje 15, certo? Mas eu, particularmente, sempre me coloquei, contrário ao aumento de despesas. Se a gente pudesse fazer isso sem aumento de despesas, seria interessante fazer essa discussão. E a gente queria saber qual era a posição do povo em relação a isso, porque nós somos representantes do povo. Então nós temos que perguntar para a população isso. Nós queríamos nos movimentar de acordo com a vontade popular. Nós estamos lá para representar o povo. E as pessoas, as lideranças, a população, de certa forma, respondeu como a esse questionamento? Só que a pesquisa, ela saiu direcionada. Ela saiu. Vocês simplesmente são a favor do aumento do número de vereadores? Nós queríamos saber o seguinte. A pergunta deveria... Nós solicitamos, inclusive, em plenário que fosse dessa forma, mas não fomos atendidos. Era o seguinte, caso não houvesse aumento de custo com imposição legal, certo? A gente rebaixar o teto de 5% para 2%, que é o teto gasto pela Câmara nos últimos 7 anos, garantindo para a população que não haveria aumento de custo. Poderíamos pensar em aumento de número de vereadores? Esse questionamento que a gente queria saber da população e não sabíamos. Então o vereador Juarez levantou essa discussão na Câmara e ao longo dessa semana em que essa discussão ocorreu, nós pudemos receber a manifestação, pessoalmente, via e-mail, via mídias sociais, Facebook. Nós colocamos essa pesquisa no ar. E aí? E aí o que aconteceu? O povo disse, não, nem se não aumentar o custo, da Câmara, nós não queremos aumento de vereador. Então nós, estamos nos posicionando de acordo com a vontade popular. Só que essa discussão foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que o vereador Juarez levantou a possibilidade do aumento de representatividade, eu levantei a possibilidade de redução de despesa na casa, porque só poderia ser possível aumentar a representatividade sem aumento de custo se a gente queimasse gordura interna, certo? Então essa discussão começou. Então, como essa discussão de aumento de representatividade foi brecada pelo povo e nós vamos respeitar, agora, mas a discussão de redução de custo da casa, que é uma demanda igualmente feita pela população, vai continuar. Quer dizer, certo? Não aumenta o número de vereadores e ainda discute a questão da redução do custo. Acho que, mais uma vez, a Câmara de Vitória como um todo, ela teve a maturidade e até a sabedoria de saber ouvir a população. Exatamente. Assim como a gente não, porque aqui nós não nos posicionamos dando opinião a respeito das coisas, mas a população em geral, assim como ela se manifesta quando há
algo que não lhe interessa, ela deve também se manifestar favorável àquilo que respeita a sua decisão, e né? os políticos, a sua opinião. E os políticos têm que ser sensíveis às vontades populares. Assim como a Assembleia soube recuar na questão dos escritórios remotos, né? Nós estamos aqui exatamente para poder ouvir. Não tivemos a oportunidade de ouvir via pesquisa. Porque a pesquisa, que deu 75% contrário, ela não tinha esse viés de perguntar se não houvesse aumento de custo, a população seria contrária. A pergunta foi feita, você é a favor ou contra, quando deveria ser. Isso aí eu acho que todo mundo é contra, até eu seria contra uma pergunta dessa. Eu queria que o senhor retornasse aqui para o programa para a gente falar sobre a questão do descarte ao óleo comestível, que parece que o senhor tem uma posição muito clara a respeito disso, mas estão fazendo um sinal aí de que nosso tempo já esgotou, né? Então, o senhor pode voltar a falar sobre isso? Sim, foi aprovada essa lei semana passada que proíbe... Mas semana que vem o senhor pode vir para falar? Posso vir, com muito prazer. O vereador Sérgio vai estar conosco de novo para falar sobre o meio ambiente semana que vem. Obrigado, vereador. Um bom fim de semana para você. Um abraço até segunda, se Deus quiser. Obrigado a todos.